Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 28 de março de 2025. Vamos ao destaque do dia. Trabalho. Brasil cria 432 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. Um recorde para o mês, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E o número de pessoas em postos formais de trabalho passa de 39 milhões, o maior da série histórica. Luana Karen. O rendimento mensal dos trabalhadores também teve resultado recorde, alcançando R$ 3.378. E começaram hoje os pagamentos do PIS/PASEP para quem trabalhou com carteira assinada nas décadas de 70 e 80. A plataforma do Ministério da Fazenda ajuda a saber se você tem direito a receber os valores. E ainda exportações. Viagem de comitiva brasileira também resulta em parceria estratégica com o Vietnã para os próximos 5 anos. O presidente Lula fecha acordo para a venda da carne brasileira para o país asiático. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula anunciou hoje um acordo com o primeiro-ministro do Vietnã para a venda de carne brasileira ao país asiático. Esse era um dos objetivos da viagem da comitiva do Brasil, que fechou também uma parceria estratégica para os próximos 5 anos. A parceria prevê colaboração entre os dois países em diversas áreas, como meio ambiente, educação, tecnologia e energia. De Hanoi, no Vietnã, a repórter Gabriela Noronha conta os detalhes. O acerto para a abertura do mercado vietnamita para a carne brasileira foi anunciado pelo presidente Lula logo após uma reunião com o primeiro-ministro do país. O presidente destacou que está satisfeito com a viagem e disse esperar ainda obter novos acordos comerciais antes de voltar para o Brasil. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira atrairá investimento de frigorífico do Brasil para fazer deste país uma plataforma de exportação para o Sudeste Asiático. Já contribuímos para a segurança alimentar do Vietnã e queremos ampliar a exportação de bens de maior valor agregado, incluindo aeronaves. As relações comerciais entre Brasil e Vietnã têm crescido continuamente há mais de 15 anos. Passaram de 534 milhões de dólares em 2008 para 7,7 bilhões em 2024, um recorde da série histórica. A meta conjunta é chegar a 15 bilhões de dólares em 2030. Assim como no Japão, o presidente brasileiro também destacou o interesse em aproximar o Vietnã da zona comercial do Mercosul. Além disso, as duas nações oficializaram nesta sexta-feira um plano de ação para os próximos 5 anos. A parceria estratégica inclui cooperação entre os governos brasileiro e vietnamita em áreas como ciência, tecnologia, educação, energias renováveis e meio ambiente. O presidente Lula destacou a importância que o Vietnã já tem como parceiro comercial do Brasil e disse que é possível ampliar as trocas entre os dois países. Com o fluxo de comércio bilateral, que já se aproxima de 8 bilhões de dólares, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que vende para Portugal, Reino Unido e França. Por isso, meu governo tem interesse em reconhecer o Vietnã como economia de mercado. Essa e outras medidas vão nos permitir ampliar os fluxos de comércio e de investimento entre nossos países. Com um fuso horário de 10 horas à frente do horário de Brasília, o presidente Lula cumpriu uma extensa agenda nesta sexta-feira na capital vietnamita, Hanoi. No Palácio Presidencial, ele participou de uma cerimônia de boas-vindas
com execução do hino nacional, revista às tropas e homenagens prestadas pelo governo vietnamita. Além do encontro com o presidente do país, ao longo do dia, Lula também se reuniu com os líderes dos outros 3 pilares do sistema político local: o primeiro-ministro, o secretário-geral do Partido Comunista e o presidente da Assembleia Nacional. Ainda como parte da agenda política do presidente Lula no Vietnã, ele depositou flores no monumento aos heróis e mártires e visitou o mausoléu do líder revolucionário Ho Chi Minh, ex-presidente do Vietnã. Neste sábado, a delegação brasileira, que conta com ministros, parlamentares e empresários, participa de um fórum econômico. De Hanoi, no Vietnã, Gabriela Noronha. O emprego segue em alta no Brasil. Foram mais de 500 mil novas vagas formais de trabalho nos 2 primeiros meses desse ano. Em fevereiro, os resultados foram positivos em todas as regiões do país e nos 5 setores analisados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim que completou 18 anos, Arthur Victor Quaresma foi atrás de um emprego com carteira assinada. Como já tinha trabalhado como menor aprendiz em um mercado de Brasília, bateu na porta do antigo empregador e foi contratado como repositor. É muito importante, uma garantia, né? Qualquer coisa que eu precisar comprar, já tenho um emprego garantido para pagar parcelado, tudo. 13º, tem tudo aí. Em fevereiro, foram gerados 431.995 postos de trabalho com carteira assinada no país. É o melhor fevereiro e a maior variação absoluta na geração de empregos desde o início da série histórica do novo CAGED, em 2020. O saldo foi positivo em todos os setores da economia analisados, com destaque para o setor de serviços, que criou mais de 254 mil postos de trabalho. O resultado também foi positivo em 26 das 27 unidades da federação, sendo que São Paulo, Minas Gerais e Paraná foram os estados com maior número de empregos criados. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o resultado vem após muito trabalho do governo. Nós estamos com um programa de reindustrialização, ou seja, nós estamos motivando que a indústria se prepare para produzir os equipamentos de saúde em vez de importar. Nós estamos com todo o debate sobre a transição justa, climática, motivando investimento. É resultado de muito trabalho. Esse conjunto de ações, políticas públicas, das legislações, das reformas que o Congresso aprovou, esse é a repercussão. No acumulado do ano, foram abertas 576 mil novas vagas de emprego, quase 100 mil a mais do que no mesmo período do ano anterior. E a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, confirma a alta de empregos formais no país. Segundo o levantamento, a quantidade de trabalhadores com carteira assinada ultrapassou 39 milhões no trimestre encerrado em fevereiro, número recorde da série histórica iniciada em 2012. O rendimento mensal dos trabalhadores também teve resultado recorde, alcançando R$ 3.378, e é um dos reflexos da redução da informalidade no país, de acordo com Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa. Se por um lado houve retração do trabalho informal, houve uma expansão do segmento formal da ocupação e, sendo um dos reflexos dessa participação, é o registro do crescimento do rendimento. Ao todo, no acumulado do ano, os dados da PNAD mostram que a população ocupada no país, que inclui os formais e os informais, se aproximou dos 103 milhões de trabalhadores, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Reportagem Luana Karen. O crédito do trabalhador ultrapassou 1 bilhão e 200 milhões de reais em empréstimos nos 7 primeiros dias de programa. Até quinta-feira foram firmados mais de 193 mil contratos. O valor médio de empréstimo por trabalhador foi de R$ 6.623, com parcelas médias de R$ 347. O crédito do trabalhador autoriza o consignado até 47 milhões de empregados com carteira assinada, incluindo domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais. A modalidade está disponível exclusivamente na carteira de trabalho digital. Mas a partir de 25 de abril, todas as instituições financeiras poderão oferecer essa linha de crédito por meio de suas plataformas digitais.
Quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 pode verificar se tem valores a receber do antigo PIS/PASEP. Os primeiros pagamentos começaram a ser feitos hoje. Para saber se tem direito, o Ministério da Fazenda lançou o Repi Cidadão, uma plataforma que facilita a consulta e o acesso a esses recursos de forma mais rápida e segura. O ressarcimento pode ser feito até setembro de 2028, inclusive os herdeiros. Quem explica para a gente como fazer a consulta é a subsecretária de Gestão, Tecnologia da Informação e Orçamento do Ministério da Fazenda, Juliana Falcão. Você vai fazer via conta gov.br no site do Repi Cidadão ou no aplicativo repicidadão.fazenda.gov.br. Você vai entrar com sua conta gov.br, ela tem que ser nível prata ou ouro. Se você for o titular da cota, você já consegue identificar se há valor a receber e quanto é esse valor. Se você for herdeiro, você precisa, além da conta gov.br, pode ser a sua conta gov.br, mas você precisa do NIT da pessoa que era titular da cota. Esse NIT, esse número de inscrição do trabalhador, você vai localizar tanto na carteira de trabalho, como se você não tiver mais a carteira de trabalho da pessoa que faleceu, você pode consultar nas agências do INSS. O montante a ser retirado vai variar de acordo com quanto tempo a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula que o valor médio será de R$ 2.800. É importante destacar que não há nenhuma ligação com o atual programa de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. A expansão de uma fábrica de produtos para pacientes com doença renal crônica e que realizam hemodiálise vai beneficiar mais de 150 mil pessoas no Brasil e na América Latina. Hoje, o presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, visitou a fábrica em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Ele enfatizou a necessidade de fortalecer a indústria brasileira para reduzir a necessidade de importação de medicamentos e produtos de saúde, que representam o segundo maior déficit da balança comercial brasileira. Para isso, o presidente em exercício lembrou que o governo criou a Nova Indústria Brasil, política que estimula a modernização e eficiência do parque industrial brasileiro, inclusive na parte de saúde. Segundo Alckmin, a expansão da fábrica de Jaguariúna vai atender a demanda interna e exportações. Nós estamos numa fábrica de excelência, das melhores do mundo, que vai, com esses investimentos, gerando emprego aqui, atender o Brasil todo, 100% da demanda nacional para hemodiálise, produtos, medicamentos para hemodiálise, e vai exportar daqui de Jaguariúna para 13 países da América Latina. A população ribeirinha de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está recebendo apoio de navios da Marinha. Até 15 de abril, moradores da região recebem serviços médicos e odontológicos. Navios da Marinha do Brasil levam cidadania a comunidades ribeirinhas no Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Até o dia 15 de abril, serão ofertados atendimentos de saúde a populações ribeirinhas em um trecho que inclui desde a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Cáceres, no estado de Mato Grosso. Até o momento, mais de 400 pessoas foram atendidas. Parceria com a Fiocruz e as secretarias de saúde daqueles estados, o projeto abrange equipes multidisciplinares que também trabalham na coleta de dados epidemiológicos e climáticos ao longo do percurso. O comandante da flotilha de Mato Grosso, capitão de mar e guerra César, explica a iniciativa. Trata-se de uma ampliação do apoio médico-odontológico que a Marinha do Brasil já realiza há décadas junto às populações ribeirinhas do Rio Paraguai, e trazendo dentro do projeto Navio pesquisadores e profissionais dentro de um contexto de saúde única, no qual não apenas o ser humano é analisado, e sim todo o ecossistema dessas regiões, cujo acesso, em sua maior parte, é pelo rio. O comandante César detalha os atendimentos ofertados às populações ribeirinhas. São oferecidos serviços médicos, odontológicos, coleta de sangue, coleta de amostras de água. Também, uma novidade, estamos oferecendo vacinação por meio das secretarias de saúde. Enfim, é uma gama de serviços
que não tenho dúvidas que é de interesse para as populações ribeirinhas menos assistidas. Essa é a terceira edição da parceria da Marinha com a Fiocruz e as Secretarias de Saúde de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. A primeira e a segunda edição foram realizadas em 2023 e 2024 e percorreram as comunidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e de Ladário a Cáceres, no Mato Grosso. Reportagem, Lani Barreto. Foi anunciado hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o início da integração do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, com a Fiocruz. O acordo é mais um passo do plano de reestruturação dos hospitais federais do Estado para reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. O ministro Alexandre Padilha também anunciou a criação de planos de ação para melhorar a assistência em 75 maternidades do país. Essas unidades concentram a maior parte de mortes maternas e o objetivo, ao qualificar o atendimento, é reduzir a mortalidade de mães e bebês. Com foco na prevenção da gripe aviária, o Ministério da Agricultura e Pecuária suspendeu eventos e criação de aves ao ar livre. A ação quer proteger o setor e minimizar os impactos à cadeia produtiva do país após a identificação de novos focos de gripe aviária na América do Sul. Para prevenir e reduzir o risco de reingresso do vírus da gripe aviária no país, está suspensa a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. O Ministério da Agricultura e Pecuária também proibiu a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, espécie de cercado onde ficam os animais. A medida terá duração de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, especialmente devido à ameaça de reingresso da doença no país, após a identificação de novos focos da gripe aviária na América do Sul. A gripe aviária pode infectar aves e mamíferos, incluindo humanos. Desde 2022, a Organização Mundial de Saúde Animal observou surtos da influenza em aves domésticas, aves e mamíferos silvestres em diversos países da região das Américas, como Argentina, Bolívia, Canadá, Estados Unidos e Brasil. Foram registradas ocorrências esporádicas de casos humanos pela exposição a aves infectadas ou ambientes contaminados. Em todo o mundo, desde 2003, foram notificados à Organização Mundial da Saúde de 874 infecções humanas, sendo 458 mortes. Por isso, o controle da doença em animais é uma medida essencial para minimizar o risco ao ser humano e ao ambiente. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil. Brasil contra fake. As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ainda não estão abertas. O edital não foi publicado e todas as informações oficiais são publicadas na página oficial do site do Ministério da Gestão e da Inovação. Se você encontrar algum site simulando a página oficial do concurso, denuncie. Saiba mais no Brasil contra fake de hoje. Cuidado! Golpistas estão criando páginas falsas do Concurso Público Nacional Unificado. O CPNU está confirmado para este ano, mas ainda não está com inscrições abertas. Por meio desses sites falsos, os criminosos estão cobrando taxas das pessoas que estão interessadas no concurso. O edital do Concurso Público Unificado vai ser publicado em breve e as informações sobre o concurso público estarão disponíveis em página oficial no site do Ministério da Gestão e Inovação, como explica o secretário de Gestão de Pessoas, José Cardoso Júnior. O governo já está trabalhando na publicação do edital do CPNU 2, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Vai acontecer ainda em 2025, então já deixo aqui a notícia para os candidatos começarem a se preparar. Mas eu queria deixar um alerta, não caiam em golpes. Já estão circulando nas redes sociais notícias que são falsas sobre inscrição para o CPNU 2.
pagamento de taxa de inscrição, essa coisa toda. Isso não é verdade. Assim que o edital for publicado, todas as informações sobre o CPNU 2 serão divulgadas pelo site oficial do MGI e apenas por esse canal. Portanto, não caiam nos golpes, nas fraudes que estão circulando nas redes para pagamento de taxa de inscrição antecipada para o CPNU 2. A primeira edição do CPNU teve mais de 2 milhões de inscritos e democratizou ainda mais o acesso ao serviço público, com provas em 228 cidades. Foram 6.640 vagas disputadas por quase 1 milhão de candidatos. E os resultados da primeira edição foram recentemente divulgados. Se você encontrar algum site simulando a página oficial do concurso, denuncie. Acesse o site da Controladoria Geral da União e utilize a plataforma fala.br, disponível 24 horas por dia. Quem comete fraudes eletrônicas pode enfrentar penas de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena pode ser aumentada se a fraude for contra idosos ou vulneráveis. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Gisele Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O cuidado e o respeito aos idosos virou tema de criança. O assunto que traz a importância do respeito aos idosos se transformou em uma história em quadrinhos. Uma aventura vivida pelos personagens da Turma da Mônica foi lançada em parceria com o governo federal para conscientizar crianças e adolescentes sobre o tema. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o apoio do Instituto Maurício de Souza, lançaram uma forma divertida de falar sobre o envelhecimento e o respeito aos idosos, um gibi. E nada melhor que a Turma da Mônica para realizar essa tarefa. A ideia desse gibi é chamar a atenção de crianças, adolescentes, familiares e professores sobre a importância de ter um olhar mais atento, sensível e cuidadoso com os idosos. A revistinha ensina, de uma forma lúdica, a sociedade a respeitar uma geração que traz do passado experiências valiosas adquiridas com o passar dos anos. E as crianças assimilaram com rapidez a mensagem, como é o caso de Miguel, da Isabela e do Samuel. Os idosos sempre são importantes. As pessoas sempre devem respeitar muito o idoso. E se o mundo ele puder tratar do idoso melhor, assim, o mundo pode ficar 1000 vezes melhor. É uma consideração muito boa, porque os nossos avós foram que criaram os nossos pais. Porque respeitando os avós você pode ganhar amor e carinho. Porque daí você ganha sabedoria e respeito. A revistinha da Turma da Mônica traz a história de uma avó e sua interação com a família e o mundo, como conta a representante do Instituto Maurício de Souza, Larissa Mussolino. Não basta coabitar, né, como mostra aqui na história, estar na mesma casa, se não há conversa, se não há respeito. E o Maurício, então, o Instituto se vale aqui dos personagens do Maurício, aí é o Chaveco, que convive com a sua irmã mais velha, a Chabel, e a Dona Xepa, que é a avó. Né? E ali se estabelece um conflito que vai se resolvendo e no final existe essa conversa entre as gerações. Segundo o IBGE, 16% da população brasileira é formada por pessoas com 60 anos ou mais e esse número deve continuar a crescer. Por isso, o governo tem se preocupado em melhorar o atendimento a esse público com novas políticas e ações que ofereçam cidadania e dignidade. Como detalha a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. A gente traz um conteúdo com personagens que já têm esse afeto para discutir um tema tão importante, né? Que é o combate ao preconceito, que é a eliminação da violência contra a pessoa idosa e para as pessoas compreenderem que nós todos vamos envelhecer e que a sociedade precisa cada vez mais ser inclusiva, se organizar, ser acessível. A revistinha nas versões impressa e digital em português e espanhol será agora distribuída nas escolas públicas de todo o país. Reportagem Cleide Lopes. A revistinha digital pode ser acessada pela internet em gov.br/mdh. A ANEEL
ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que a bandeira tarifária para abril continua verde. Isso significa que os consumidores de energia elétrica não terão custo adicional nas contas de luz. De acordo com a ANEEL, desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, o que reflete as condições favoráveis de geração de energia elétrica no país. E essas foram as notícias do governo federal. Com uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF converte em domiciliar prisão de mulher que pichou de batom a estátua da Justiça. Supremo arquiva investigação sobre falsificação de cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Empregado soro positivo demitido de forma discriminatória será indenizado. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Carlos Eduardo Cunha. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a substituição da prisão preventiva de Débora Rodrigues dos Santos pela prisão domiciliar. Ela também terá que usar tornozeleira eletrônica. A ré é acusada de pichar a estátua da Justiça e está sendo julgada pela primeira turma do STF em sessão virtual por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. A defesa pediu a liberdade provisória, já que Débora é mãe de crianças menores de 12 anos e que as investigações já foram concluídas. Moraes solicitou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que Débora cumpra prisão domiciliar, uma vez que não houve apresentação de fato novo capaz de modificar os motivos que levaram à prisão. STF aceita pedido da PGR e arquiva investigação sobre falsificação de cartões de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Michele Chiapa. Na manifestação, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonin, ressaltou que a acusação estava baseada somente nas palavras do colaborador da tentativa de golpe, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ao aceitar o pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a legislação proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente apenas nas declarações do acordo de colaboração. O ministro esclareceu, no entanto, que esse caso é bem diferente da denúncia por tentativa de golpe de Estado, uma vez que esta última tem provas convincentes e autônomas que confirmam os relatos do colaborador. STJ mantém testamento de uma viúva diante da presunção da capacidade dela para decidir sobre a divisão do patrimônio. Para os ministros, quem duvida dessa capacidade é que precisa apresentar provas. Fátima Uchoa. Familiares de uma viúva que faleceu e não foram contemplados pela herança questionaram a validade do testamento. O Tribunal de Justiça de Goiás o anulou, considerando a mulher incapaz quando fez o documento. No STJ, a quarta turma entendeu que não foi indicada prova que demonstrasse a inaptidão da falecida, que só tinha irmãos e sobrinhos como herdeiros. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, presumir a incapacidade contraria o Código Civil e cria insegurança jurídica na qual a vontade do testador pode ser desconsiderada sem evidências robustas que sustentem uma decisão com repercussão tão grave. Primeira turma do TST confirma a condenação de empresa pública federal que demitiu empregado soropositivo. A dispensa foi considerada discriminatória. Anderson Conrado. Após condenação, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmando que houve uma demissão em massa. Mas o relator do recurso na primeira turma do TST, ministro Hugo Scheuermann, disse que a dispensa conjunta de 77 empregados é insuficiente para afastar a presunção do caráter discriminatório da demissão. Também não houve informações sobre o critério de escolha dos empregados que seriam demitidos, nem se mais pessoas foram demitidas no departamento onde o técnico trabalhava. A decisão foi unânime. Ex-secretária municipal de Vilhena, em Rondônia, é condenada por assédio eleitoral. A ação é do Ministério Público Eleitoral. Júlia Costa.
Rosilene Batista da Silva, ex-secretária de Assistência Social de Vilhena, foi condenada a pagar R$15 mil por usar a estrutura da prefeitura e de projetos da secretaria para beneficiar a candidatura da esposa do então prefeito, Ronildo Pereira Macedo, ao cargo de deputada estadual por Rondônia nas eleições de 2022. Durante uma reunião, Rosilene cobrou maior engajamento dos servidores subordinados a ela na campanha eleitoral, com ameaças de exoneração caso eles não atendessem ao pedido. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado analisa projeto que proíbe alteração de classe por companhias aéreas. Setor agropecuário apresenta agenda legislativa no Congresso. Educação midiática. Proposta do Senado quer fortalecer pensamento crítico e combater fake news. Boa noite. Boa noite. O Senado poderá votar um projeto que prevê multa para companhias aéreas que constrangerem passageiros a trocarem de assento, exceto em casos de segurança. Ao lembrar o caso da atriz Ingrid Guimarães com a American Airlines, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, disse que, nesses casos, as empresas estarão sujeitas a multas e ações judiciais. Repórter Érica Christian. Após a denúncia da atriz Ingrid Guimarães de que foi constrangida a mudar de assento em favor de um passageiro de classe executiva no voo de Nova York para o Rio de Janeiro da American Airlines, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, apresentou um projeto para acabar com o chamado remanejamento involuntário. A proposta estabelece que os critérios da troca de lugar devem ser explicados quando da marcação de assento e desobriga os passageiros de classes intermediárias a abrir mão de seus lugares em favor daqueles de classes superiores. A exceção é quando houver questões de segurança ou a concordância do cliente. Elisiane Gama destacou que a proposta proíbe a companhia de constranger quem se recusar a trocar de assento. Nesses casos, as empresas estarão sujeitas a multas e a ações judiciais. Nós apresentamos que nenhum passageiro seja constrangido a mudar de categoria sem a sua permissão. O que ela passou é inaceitável, é inadmissível. O projeto ainda estabelece que o passageiro realocado para a categoria diferente daquela do bilhete terá direito à compensação adequada. O secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vadir Damus, destacou a importância das novas regras. Já que não há regulamentação a respeito, o projeto de lei vai evitar arbitrariedades que são muito comuns. O projeto tem pedido de urgência para ser votado diretamente pelo plenário do Senado, sem a necessidade de ser discutido nas comissões. A Comissão de Educação debateu o papel social, inovador e tecnológico das universidades federais instaladas em áreas remotas do país, processo que começou há 7 anos. São as chamadas supernovas universidades, que surgiram em 2018, a partir do desmembramento das universidades federais de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rural de Pernambuco e do Tocantins, com o objetivo de democratizar o ensino superior no Brasil. Repórter Marina Dantas. O tema foi debatido na Comissão de Educação nesta quarta-feira, em comemoração aos 7 anos da criação das instituições. Para o reitor da Universidade Federal de Jataí, em Goiás, Cristiano Pérez Coelho, levar universidades para o interior impulsiona a formação de jovens qualificados para a transformação do país. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que pediu a audiência, reforçou a necessidade de celebrar a força da educação superior brasileira. A criação dessas chamadas universidades supernovas representa um marco
marco na descentralização do ensino de qualidade, permitindo que jovens de regiões antes desassistidas tenham a oportunidade de se qualificar sem precisar deixar suas cidades natais. A reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, Anali Castilho Polizel de Souza, entregou uma carta ao senador Wellington Fagundes pedindo que o orçamento inclua dinheiro para a consolidação das instituições e para provimento de cargos previstos na Lei de Criação das Universidades. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, lançou no Congresso a Agenda Legislativa do Agro 2025. O documento reúne 87 propostas consideradas essenciais pelo setor, que podem impactar áreas como educação, meio ambiente e recursos hídricos. A reportagem é de Henrique Nascimento. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, uma das responsáveis pela iniciativa, destacou que a agenda do agro é essencial para o crescimento sustentável do setor e para o desenvolvimento econômico do país. O agronegócio é responsável por boa parte das exportações. Portanto, pelo equilíbrio da nossa balança comercial, por gerar empregos e renda e garantir a segurança alimentar da nossa população. Entre os 87 projetos apresentados pelo setor estão o que trata da modernização do seguro rural e da criação de um fundo catástrofe. Também constam na lista o marco legal do licenciamento ambiental e a renegociação de dívidas rurais. A Comissão de Relações Exteriores propôs uma comissão temporária para acompanhar a situação política da Bolívia. O pedido de autoria do senador Sérgio Moro ainda precisa de aprovação em plenário. Ele defende que o colegiado monitore denúncias de prisões arbitrárias de opositores no país. Repórter Marcela Cunha. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, apresentou o pedido de criação de uma comissão temporária externa para acompanhar presencialmente denúncias de prisões arbitrárias de opositores na Bolívia. Creio que nós temos uma responsabilidade, o Brasil, não de interferir nos assuntos dos países vizinhos, mas também de chamar atenção e ajudar essas pessoas, principalmente já que nós aceitamos a adesão da Bolívia ao Mercosul. Moro defende que a comissão tenha pelo menos 6 senadores e funcione por 180 dias. Ele convidou o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para compor o colegiado. É que tem melhores condições de interlocução para fazer com que o Itamaraty nos ajude a agendar essa visita. Quem não tem nada a esconder, não tem por que negar visita de preso. A criação da comissão temporária externa para acompanhar denúncias de perseguição política na Bolívia segue para análise do plenário. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, defendeu o papel do legislativo na promoção da harmonia social e no combate à radicalização e intolerância. Ele alertou para as divisões ideológicas que fragmentam o país e reforçou que a política deve se basear no diálogo e na convivência pacífica. Rodrigues destacou que o radicalismo enfraquece a democracia e pediu que os senadores atuem como agentes de coesão para avançar em pautas essenciais contra a injustiça econômica e social. Quando negamos o outro lado, quando desconsideramos opiniões divergentes e adotamos o extremismo, não estamos construindo, mas sim destruindo os pilares da sociedade. E o sucesso da série Adolescência, veiculada em plataforma digital de vídeo, acendeu o debate sobre o uso de redes sociais, discursos de ódio e o papel da família e da escola no controle e acesso a essas ferramentas. No Senado, uma proposta apresentada este mês define regras gerais para disciplinar a educação midiática e digital. A ideia é desenvolver habilidades para que as pessoas saibam lidar com essas questões. Repórter Alexandre Campos. O objetivo do projeto da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, é desenvolver nas pessoas, especialmente estudantes, capacidade crítica e habilidades para lidar com o ambiente onde há grande disseminação de informações, saber diferenciar o que é fato do que é opinião e combater a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio são algumas das aptidões que se buscam com a proposta, disse ela. Crianças e jovens estão expostos a conteúdos falsos e manipulativos, disseminados de forma atraente e engajadora. Muitas vezes, esses conteúdos resultam em danos psicológicos, incitação à violência e naturalização de discursos de ódio.
Pelo texto, as escolas, por serem espaços de formação de boa parte da população, deverão ofertar nos ensinos fundamental e médio a educação midiática e digital de forma transversal. Temas como o uso ético e responsável das tecnologias, inclusive para fins didáticos, deverão ser debatidos em todas as disciplinas, o que vai exigir o preparo dos professores para abordar essas questões. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Em 2023, mais de 30 milhões de vacinas foram descartadas por estarem fora da validade, o que gerou prejuízos de mais de 400 milhões de reais. Uma das causas para o problema são falhas na rede de frio, que garante a conservação dos imunobiológicos. O relator do processo, o ministro Bruno Dantas, comentou os resultados do trabalho. Trata-se de um problema complexo que demanda atuação conjunta do Ministério da Saúde e dos demais atores envolvidos. O tribunal fez uma série de recomendações para melhorar o programa. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara amplia a proteção a crianças vítimas ou testemunhas de crimes. Julgamento por atos de 8 de janeiro ainda domina debates em plenário. Comissão limita protesto por atraso no pagamento de conta de energia. Boa noite. A Comissão de Defesa dos Consumidores da Câmara aprovou projeto que limita o protesto em cartório para a conta de luz atrasada. O texto proíbe o protesto de faturas com valores inferiores a um salário mínimo e estabelece prazo de atraso para débitos superiores a um salário, como explica a repórter Noelle Nobre. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto de lei que proíbe a cobrança da conta de luz em dívida menor que um salário mínimo por meio de protesto em cartório. No caso das dívidas superiores a um salário, fica proibida a cobrança por protesto antes de 90 dias de atraso no pagamento. O texto aprovado foi uma nova versão da relatora, a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, a um projeto do deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas. A proposta original proibia a cobrança por meio de protesto antes de 90 dias de atraso em qualquer caso. Gisela Simona considerou desproporcional a cobrança por protesto. Hoje, os PROCONs do país têm recebido centenas de reclamações com relação a protestos que estão sendo feitos pelas concessionárias de energia elétrica, contas muitas vezes de R$100, cujo protesto passa da casa dos R$300, o que é um absurdo, pela ausência de critério para enviar aí essas cobranças ao cartório de protesto. A parlamentar reformulou a proposta para proibir o protesto de débitos inferiores a um salário mínimo, com o objetivo de proteger os consumidores mais vulneráveis, que muitas vezes têm dificuldades até para arcar com as necessidades básicas e ainda teriam de pagar as custas do cartório. Já com o prazo de 90 dias antes da possibilidade de protesto para dívidas maiores que um salário mínimo, Gisela Simona busca equilibrar o direito das empresas de recuperar valores e a necessidade de preservar a dignidade do consumidor. Segundo Gisela Simona, o intervalo permite que o consumidor se organize e regularize sua situação sem os impactos do protesto. Nós estamos aqui fazendo justiça com que ambas as partes, consumidor e fornecedor, possam continuar o seu serviço sem que a gente tenha prejuízos aí aos mais vulneráveis. O projeto que proíbe a cobrança da conta de luz em dívida menor que um salário mínimo por meio de protesto em cartório ainda será analisado pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional. Paulo Folletto, do PSB, registra os avanços do Espírito Santo em áreas como saúde, segurança, infraestrutura e meio ambiente. Ele salienta a importância da boa administração e da ampliação de investimentos para alcançar resultados e garantir o bem-estar da população. Segundo Paulo Folletto, ao priorizar a segurança jurídica e a estabilidade econômica, a gestão estadual tornou o Estado um polo atrativo para investimentos. Ele elogia a administração pelas melhorias em infraestrutura e logística de baixo impacto ambiental e a custos reduzidos. Anderson Pinto, do MDB do Pará, pede que o governo federal agilize a regularização fundiária na Amazônia. Ele critica o que chama de excesso de fiscalização do IBAMA, alegando que os produtores rurais vivem em insegurança jurídica por falta de apoio efetivo do poder público. Anderson Pinto sugere que o Executivo Federal siga o exemplo do Pará, onde, de acordo com o legislador, a regularização tem avançado de forma satisfatória. Ele defende ainda parcerias entre União e Estados na garantia de proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca as parcerias firmadas entre os governos federal, estadual e municipais para levar desenvolvimento e infraestrutura às cidades baianas, como Guanambi e Botuporã, que completou 63 anos de emancipação. Charles Fernandes comemora a inauguração da BR-135, mas cobra a conclusão da BR-030, reforçando a importância logística da rodovia. Ele ainda comenta os avanços no projeto de irrigação dos mais de 51 mil hectares do Vale do Iuiú e a promessa de emprego e renda para a região. Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogia a proposta do governo de isentar do imposto de renda contribuintes que ganham até R$5.000 por mês. Para ele, a iniciativa vai impulsionar as economias locais, provável destino de parte do dinheiro que vai sobrar no bolso dos mais de 10 milhões de beneficiados pela medida. No entendimento de Helder Salomão, a proposta promove a justiça tributária, aumentando a alíquota de contribuição daqueles que ganham entre R$600 mil e R$1,2 milhão ao ano para equilibrar a arrecadação. Pezente, do MDB de Santa Catarina, critica o modelo econômico adotado pelo governo federal. O deputado afirma que a atual gestão promove um Estado pesado e ineficiente, prejudicando trabalhadores e empresas com inflação alta, juros elevados e desvalorização da moeda. Pezente defende uma revisão dos programas sociais por acreditar que benefícios excessivos desestimulam a busca por emprego. Ele sustenta que o Brasil precisa valorizar mais o trabalho e incentivar o empreendedorismo, reduzindo a dependência da população em relação ao Estado. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, frisa os impactos positivos das políticas econômicas do governo federal na vida dos trabalhadores de baixa renda, lembrando que os menores salários subiram mais de 10% acima da inflação em 2024, aumentando o poder de compra. Benedita da Silva cita também a redução do custo da cesta básica e o projeto de isentar do imposto quem ganha até R$5.000 ao mês. Ela lembra aos congressistas que apoiar essas ações fortalece a economia e melhora as condições de vida da população, especialmente das mulheres. Coordenador da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, defende a criação do Simples Trabalhista em discussão na Câmara. Segundo ele, o texto visa aumentar a produtividade e destravar a gestão empresarial. A proposta da qual fui relator, ela visa implementar medidas que favoreçam microempresas, pequenas empresas e agroindustriais artesanais. Entre os principais pontos, destaque-se a redução de impostos como o ISS e o ICMS, e além de alterações na legislação trabalhista, que buscam garantir uma maior segurança jurídica para os empreendedores, incluindo descontos em multas e um aumento nos prazos recursais. A gente tem trabalhado muito junto com o governo para facilitar a vida dessas empresas que empregam muito no nosso país. O texto relatado por Augusto Coutinho e aprovado na Comissão de Indústria e Comércio atualiza o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, permitindo que elas respondam às novas estruturas de negócios. O projeto precisa do aval de outras 3 comissões para seguir para o plenário. Previdência. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, é autor de projeto que visa impedir a exploração de beneficiários do BPC.
A matéria propõe mudanças na Lei Orgânica da Assistência Social para proteger idosos e pessoas com deficiência contra golpes e empréstimos indevidos. Hildo Rocha alerta que muitos cidadãos que recebem o benefício de prestação continuada acabam com dívidas, enquanto os valores obtidos com os empréstimos ilegais ficam nas mãos dos criminosos. Ele pede o apoio dos parlamentares para aprovar a proposta. Comissões. Novo presidente da Comissão de Administração destaca que vai trabalhar pelo consenso. A repórter Mônica Tati tem mais informações. O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, foi escolhido como presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para o ano de 2025. O deputado ressalta o seu comprometimento com o cargo e afirma ainda que irá trabalhar com sindicatos e associações dos servidores públicos em busca de melhorias para as categorias. Eu preciso priorizar os consensos, respeitando inclusive as divergências das associações, dos sindicatos, todas as associações e representações, sejam os militares, os policiais, sejam eles os trabalhadores petroquímicos, os servidores públicos municipais, estaduais, federais. Criada a partir do desmembramento da Comissão de Trabalho, a Comissão de Administração e Serviço Público discute temas como a prestação de serviços públicos em geral, a organização político-administrativa da União e o regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos. Ao todo, a Câmara tem 30 comissões permanentes. Elas são os órgãos temáticos formados pelos deputados para debater e votar as propostas legislativas relacionadas a seus temas. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, celebra sua indicação à presidência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, reforçando a importância de projeto do governo federal que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Ele explica que a medida vai beneficiar diretamente categorias como a dos professores, garantindo a esses trabalhadores uma economia anual que equivale a quase um 14º salário. Rogério Correia também celebra a tributação sobre contribuintes com altos rendimentos. Política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra da Câmara providências contra ausências prolongadas de Chiquinho Brazão e Eduardo Bolsonaro. Segundo ele, as faltas configuram o abandono do cargo por não se enquadrarem em situações previstas no regimento interno da casa. Chico Alencar critica a demora na votação da cassação de Chiquinho Brazão, preso por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Com relação a Eduardo Bolsonaro, o deputado julga um desrespeito ao cargo as alegações apresentadas para justificar as ausências. Justiça. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende uma nova anistia como caminho para pacificar o Brasil. O deputado compara a situação dos presos do 8 de janeiro à dos exilados da ditadura militar. Ele critica o que chama de narrativas falsas sobre a tentativa de golpe em 2023. General Girão também manifesta preocupação com documentos recém-divulgados nos Estados Unidos que, segundo ele, mostram conexões históricas entre a esquerda brasileira e movimentos comunistas internacionais. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica o STF por exercer, na sua visão, um papel de usurpação das competências de outros poderes. Para o deputado, a Suprema Corte persegue políticos e censura a liberdade de imprensa, violando garantias constitucionais. Carlos Jordi também expressa decepção com o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, sugerindo que sua postura nas questões relacionadas à anistia e ao protagonismo do Congresso pode comprometer sua gestão. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, cobra uma retratação do presidente da Câmara, Hugo Mota, por afirmar que não há exilados políticos no Brasil. O deputado considera a declaração um desrespeito aos que enfrentam perseguições e restrições de direitos. Marcel Van Hatten critica a postura do presidente da Casa, classificando sua fala como irresponsável e insensível. Ele reforça a necessidade de uma correção pública para que as injustiças vividas por muitos brasileiros não sejam minimizadas. Domingos Sávio, do PL de
Minas Gerais defende a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro, afirmando que a medida promoveria a reconciliação nacional. Ele ressalta que a divergência de opiniões é parte da democracia e condena as punições severas aplicadas a cidadãos comuns. Domingos Sávio destaca seu compromisso com a responsabilidade fiscal, citando sua atuação na Comissão de Orçamento. Ele reforça que a oposição ao governo não deve prejudicar o país e defende um orçamento equilibrado e transparente para garantir o desenvolvimento nacional. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, é contrário à anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado argumenta que não se pode comparar perseguidos políticos do passado com aqueles que participaram de atos de vandalismo e tentativas de golpe. O parlamentar compara as gestões recentes do país, destacando o investimento em programas sociais do governo atual em contraste com o anterior. Zeca Dirceu ironiza a ideia de dividir o Brasil com base na adesão a cada governo, evidenciando as diferenças entre suas ações e os legados. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, repudia a tentativa articulada de golpe contra a democracia, mencionando financiamento ilegal, articulações estratégicas e até a incitação à violência política. Ela pontua que as investigações revelaram evidências concretas dessas ações. A parlamentar critica os pedidos de anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro, enfatizando que a justiça está garantindo o devido processo legal. Érica Cocai acredita que o Brasil ainda vive uma democracia, porque as instituições reagiram para impedir um golpe. Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que o julgamento de Jair Bolsonaro e aliados representa um marco para a democracia brasileira. Ele relata que, além da tentativa de golpe, a PGR aponta os crimes de organização criminosa e de tentativa de homicídio contra autoridades. Padre João também critica a tentativa da oposição de minimizar os atos de 8 de janeiro. Ele rechaça qualquer possibilidade de anistia e defende que os principais articuladores do plano golpista recebam penas severas. Para o parlamentar, o STF tem conduzido o julgamento dentro do devido processo legal. Ciência e tecnologia. Câmara aprova projeto que obriga provedores de internet a retirarem conteúdos que identifiquem crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem divulgar qualquer meio de comunicação, o nome, documento ou fotografia de criança ou adolescente testemunha ou vítima de crime. A proposta estabelece ainda o dever dos provedores de internet de retirarem conteúdo que criar constrangimentos ou danos psicológicos a essas crianças e adolescentes. Isso deverá ser feito mediante a simples notificação da parte dos atingidos. As medidas foram acrescentadas a uma lei aprovada em 2017 que trata dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Essas garantias valem para casos de violência física, psicológica, sexual, institucional e patrimonial. De acordo com o projeto, após a notificação, o provedor deve tomar providências para tornar indisponível link ou conteúdo que identificar a criança ou adolescente e permitir que fiquem sujeitos a situações vexatórias, discriminatórias ou de risco. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a partir de projeto original da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A proposta foi votada a pedido da bancada feminina da Câmara. Apesar de aprovada por unanimidade, o projeto foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Eu tenho certeza que o projeto ele é meritório no sentido que tem uma intenção de proteger integralmente crianças e adolescentes, só que, por outro lado, ele tem algumas brechas e termos muito vagos, muito amplos. Falta uma definição clara e a gente acha que isso pode gerar muita subjetividade, muito abuso. Mas o nosso voto continua sendo não, porque acha que isso traz insegurança jurídica, tanto para provedor, como também situação vexatória para a família. Para a autora da proposta, a deputada Lídice da Mata, o objetivo é assegurar a retirada de conteúdos que possam colocar em risco crianças ou adolescentes. Esse projeto visa a proteção, acima de tudo, a proteção da imagem das crianças e dos adolescentes que são vítimas de crime ou testemunhas de crime. Depois de aprovado, o projeto que obriga provedores a retirarem conteúdos que identifiquem criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime e que prevê pena de prisão para quem divulgar essas informações, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Educação. Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressalta a importância da lei que proíbe o uso de celular por alunos da educação básica em escolas públicas e privadas.
O deputado afirma que a medida segue uma tendência global para reduzir a ansiedade, melhorar o aprendizado e prevenir problemas como cyberbullying e acesso a conteúdos inadequados. Rafael Brito destaca que a nova legislação também prevê diretrizes para a saúde mental dos estudantes, como espaços de escuta e treinamentos para a detecção de sofrimento psíquico. Ele aponta, porém, que a lei reserva algumas exceções para o uso dos aparelhos na sala. No mundo como esse que a gente está, todo mundo hiperconectado, se faz necessário que a gente pense em estratégias que permitam equilibrar o uso dessas ferramentas, mas principalmente proteger nossas crianças, especialmente as mais novas. Por exemplo, com o texto que proíbe o uso desses aparelhos não só em sala de aula, mas também durante o recreio e intervalo. Por outro lado, esse projeto permite o uso dos aparelhos celulares, desde que para fins pedagógicos, ou para garantir qualquer tipo de acessibilidade, inclusão, atender a condições de saúde, ou garantir direitos fundamentais, como no caso de crianças que precisam monitorar a sua glicemia. Saúde. Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, recorda as adversidades enfrentadas na pandemia, como a falta de leitos de UTI e os esforços para salvar vidas, ressaltando as medidas emergenciais adotadas, como a aquisição de hospitais e o envio de pacientes para outros estados. O deputado manifesta sua gratidão pelo fim da crise sanitária, reconhecendo o trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. Dr. Fernando Máximo destaca a importância de valorizar as coisas simples após a experiência global vivida por todos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta na próxima segunda. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.